Programa Mercado e Consumo. Oferecimento RCE Digital. Olá, tudo bem? Este é o programa Mercado e Consumo, que traz toda semana as principais notícias e análises sobre varejo, e-commerce, franchising, shopping centers e food service, além de um bate-papo com líderes que inspiram líderes. Seja bem-vindo ao programa Mercado e Consumo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de lojas orientais que movimentam o varejo brasileiro e vem conquistando cada vez mais o público. Você vai saber mais sobre a Muji, marca japonesa que acaba de inaugurar sua primeira pop-up store da América Latina na Japan House. Em São Paulo, conheça a nova loja da Decathlon, multinacional varejista de artigos esportivos. A companhia chegou ao Brasil em 2001 e é a maior loja do segmento no país. E no Papo de Loja desta semana, Marcos Gouveia de Souza conversa com Marcel Sacco, diretor-geral da Hershey no Brasil, gigante de chocolates, que reportou lucro líquido de 181,5 milhões de dólares no quarto trimestre de 2017. Fique conosco! Quem resiste a uma loja com diversos produtos divertidos e preços convidativos, hein? Marcas orientais que vendem de tudo um pouco descobriram a fome de consumo do brasileiro. Prezando pelo estilo de vida prático, a Miniso, marca de design japonês que desembarcou em São Paulo no ano passado, é uma delas. São mais de 18 mil itens de baixo custo e alta qualidade distribuídos em diversas categorias, como fitness, eletrônicos, beleza, papelaria, brinquedos, acessórios e muito mais. A primeira unidade da Miniso, inaugurada no Shopping Ibirapuera em agosto de 2017, bateu recorde mundial de vendas logo na abertura, ao faturar R$ 153 mil. Mais de 2 mil pontos de venda da Miniso estão espalhados por 50 países. A rede chegou por aqui para disputar espaço e consumidor com a japonesa Daiso, varejista com produtos inovadores, divertidos e exclusivos. Desde 2012 no Brasil, conquistou os consumidores ao oferecer mais de 3.500 produtos importados a preços populares. Entrar em uma das lojas é, de certo modo, se aventurar entre aquilo que te interessa, aquilo que você não sabe por que existe e aquilo que causa certa curiosidade. Atualmente, a Daiso conta com 25 unidades espalhadas pelo território nacional e pretende inaugurar mais 4 até o final deste ano. Uma das estreias mais esperadas do ano, a abertura da loja temporária da Muji na Japan House, em São Paulo, finalmente aconteceu. Conhecida por sua filosofia minimalista, a loja oferece itens de design, utensílios domésticos, itens de papelaria e roupas que prezam por um estilo básico e funcional. Esta é a primeira vez que a marca vem para a América Latina. A grife montou uma exposição sobre sua história e trouxe também algumas de suas peças clássicas de papelaria, decoração e organização. Quem quiser conhecer a Pop Store da Muji tem até o dia 22 de julho. A loja está no piso térreo do Espaço Cultural da Japan House. E vamos direto à Avenida Paulista, em São Paulo, onde a Decathlon acaba de inaugurar mais uma Mega Store. No espaço, todas as marcas têm uma seção exclusiva, com comunicação visual e produtos personalizados. Um verdadeiro e estimulante convite aos amantes do esporte. A Decathlon é uma multinacional varejista de artigos esportivos, fundada na França em 1976 e atualmente conta com mais de 1.300 lojas espalhadas por 39 países. A companhia desembarcou no país em 2001 e é a maior loja de artigos esportivos do Brasil. Hoje já possui 25 unidades com áreas dedicadas a testes de produtos e experiência.
Eu gosto muito do modelo da loja, de você poder experimentar os produtos, ou quem quer andar de bicicleta anda, quem quer... Eu acho que isso facilita muito a pessoa saber o que ela está levando, se a experiência é boa, se não é. Eu acho muito bacana o formato da loja. Desde 2012, tem forte presença online em todo o território nacional por meio de sua loja virtual. Aí a gente resolveu vir aqui na Decathlon, porque aqui a gente encontra materiais que nos ajudam. Eu vim comprar um short de ciclismo. Aí agora eu já resolvi comprar uma outra coisa para fortalecer um pouco o braço quando eu estou viajando. Então tem uma variedade muito grande e você tem a opção de poder conversar com alguém que entende daquele assunto. A abertura dessa nova loja é um marco para a Decathlon em São Paulo. Apesar de ocupar 2.500 metros quadrados, ela é considerada uma loja compacta, pois é bem menor que o tamanho tradicional e acaba não comportando todos os produtos expostos em estoque. O espaço também oferece serviços como encordoamento das jaquetes de tênis, badminton e squash. Já os vendedores se tornaram o que eles chamam de esportista líder e fazem parte da comunicação da loja. Então quando eu comprei o meu capacete, comprei aqui também capacete de ciclismo, aí isso influenciou a conversa com o vendedor, qual o capacete que eu comprava. Para qual prática que eu teria, qual seria o equipamento mais adequado. Com essa nova loja, a Decathlon testa um novo formato que permite sua expansão em centros urbanos. Promove a experiência diferenciada dentro da loja e integra seus canais físicos e digitais para facilitar o processo de compras. Esse é um belo exemplo para inspirar novos segmentos de varejo. O Latam Retail Show é o mais completo e qualificado evento de varejo, franchising, e-commerce e shopping center da América Latina. Nós vamos mostrar como estão os preparativos para a 4ª edição do evento, que acontece de 28 a 30 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo. Quem vai dar os detalhes é Marcelo Toledo, CEO da GSMD. Oi, pessoal! Estou aqui para convidá-los para participar com a gente do Latam Retail Show, a 4ª edição que a gente faz desse evento, que já é reputado pelo mercado como o principal, o mais relevante, o mais completo evento de varejo e consumo da América Latina. O congresso desse ano está absolutamente espetacular. Além dos principais nomes do varejo brasileiro, e eu estou falando de varejo de moda, de varejo de construção, eu estou falando de varejo alimentar, os supermercados, eu estou falando de e-commerce, a gente tem franquias, shopping centers, enfim, a gente tem uma pluralidade que é o que configura esse evento para fazê-lo de fato o evento mais completo do mercado. Na exposição, mais de 200 estandes com soluções, com tecnologias, com serviços que de fato ajudam o dia a dia do varejista para que esse seja mais produtivo e que de fato possa vender mais. Esperamos vocês lá no dia 28, 29 e 30 de agosto no Expo Center Norte aqui em São Paulo. Nesse link, obviamente, vocês têm muito mais informação sobre as principais atrações e os detalhes da programação. Nos vemos lá! Agora conferir como foi a ABF Franchising Expo. Expositores dos mais diversos segmentos apresentaram suas soluções aos visitantes da 27ª edição da feira. Os mais de 400 estandes de franqueados nos ramos de alimentação, comunicação, entretenimento, saúde, beleza, hotelaria, entre outros, foram a grande atração. O público que passou pelos 3 dias de evento também pôde conferir os espaços com consultoria especializada em franchising, fornecedores, instituições financeiras e shopping center. Nós estamos numa das maiores feiras do mundo, né? São mais de 407 marcas aqui e nós temos muitas novidades, porque o franchising ele tem negócios em todas as áreas dos segmentos de negócio. Então, nós temos muitas empresas na área de food service, na área de serviços, na área de tecnologia, na área de construção, serviços. Eu costumo dizer que o franchising é uma plataforma de negócios e é a plataforma onde melhor se consolida esse conceito do omnichannel, ou seja, a percepção do cliente independente do canal. É no franchising que a gente tem tanto a loja física como o e-commerce, como porta a porta, é ali que a gente tem efetivamente a presença de todos os canais. E as marcas, juntamente com os seus franqueados, vêm fazendo um esforço muito grande para, independente do canal,
entregar a mesma proposta de valor para aquele cliente lá na ponta. E vamos agora à agenda de eventos do setor de varejo e consumo. O mercado de moda calçadista se agita de 16 a 19 de julho com a Francal no Expo Center Norte em São Paulo. A Eletrolar Show acontece entre os dias 23 e 26 de julho no Hotel Transamérica em São Paulo. A Abimad Feira de Móveis e Decoração vai de 24 a 27 de julho no São Paulo Expo em São Paulo. A FIPAM, voltada para o mercado de panificação, está marcada para o período de 24 a 27 de julho no Expo Center Norte em São Paulo. Em Fortaleza acontece a terceira edição da Ceará Fashion Trade entre 1º e 3 de agosto no Centro de Eventos do Ceará. E o Latam Retail Show, o mais completo evento de varejo, franchising, e-commerce e shopping center da América Latina entre os dias 28 e 30 de agosto no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. E no próximo bloco, no Papo de Loja desta semana, Marcos Gouveia de Souza conversa com o Marcel Sacco, diretor-geral da Hershey's aqui no Brasil. Nosso Papo de Loja de hoje é com Marcel Sacco, diretor-geral da Hershey, uma das maiores corporações globais no setor de chocolates, atuando há muito tempo no Brasil, que vai nos falar sobre as oportunidades e os desafios desse setor por aqui. Fique conosco! Assista o programa Mercado e Consumo e fique por dentro das notícias mais importantes para o mercado de varejo, consumo, franquias, shopping centers e food service no Brasil e no mundo. Com análises dos maiores especialistas do setor, além de tendências e insights das lojas mais inovadoras e entrevistas exclusivas com grandes empresários brasileiros. Assista e anuncie no Mercado e Consumo na Record News. Programa Mercado e Consumo. Oferecimento RCE Digital. Hi Brazil, I'm going to be in August, end of August, at the Latam Retail Show in Brazil, and I will be speaking there, and you're more than welcome to come and hear me there. Thank you. Nosso convidado de hoje é Marcel Sacco, diretor-geral da Hershey no Brasil, que muitos chamam Hershey's, mas em verdade a indústria é Hershey, que veio para o Brasil em 1998, uma das maiores corporações globais no segmento de chocolates e atua hoje no Brasil produzindo praticamente tudo o que vende aqui mesmo. Marcel, obrigado por estar conosco. O que você poderia nos contar sobre o momento de Hershey no Brasil? Bom, obrigado pelo convite, Marcos. É um momento bastante interessante que a gente está vivendo, porque nós tivemos nesses 20 anos, nós estamos exatamente nesse ano comemorando 20 anos de Brasil, nós tivemos 3 etapas bastante distintas, uma no início, antes da JV com a Balduco, como uma importadora, trazendo produto dos Estados Unidos e vendendo aqui uma pequena distribuição. Nós depois fizemos uma parceria com a Balduco, na qual nós ficamos aí durante quase 10 anos, e aí recentemente entramos numa fase com a minha chegada de tomar o controle 100% da operação e enfim acelerar o nosso crescimento. Então um momento bastante interessante, porque mesmo com toda a situação do Brasil a gente está alcançando um crescimento bastante expressivo. Qual é a estrutura de distribuição que vocês têm hoje no Brasil e quanto representam os diversos canais? Os distribuidores, atacadistas, o varejo dos key accounts, como que é essa estrutura hoje? Então, na verdade, a gente tem uma equipe direta que atende principalmente os key accounts, os nacionais e o que a gente chama lá dentro de SMR, que são os supermercados. São quantos key accounts? Regionais. Key accounts nacionais são 5. Tá. E depois a gente tem supermercados regionais, a gente chama de SMRs e key accounts regionais também. Perfeito. E a gente trata isso com a nossa equipe direta. A gente conta com uma rede hoje de mais de 70 distribuidores que cobrem o país todo, o território nacional, e trabalhamos também bastante fortemente com o canal atacado. A gente tem uma presença bastante grande em todos esses canais, cobrindo todo o país.
Nessa categoria, a atuação no ponto de venda é um dos elementos fundamentais para estar estimulando a compra por impulso, principalmente. O que vocês fazem em termos de atuação de ponto de venda? A nossa estrutura, hoje a gente tem uma parceria, né, como eu comentei, agora nós saímos de uma JV com a Balduco. Dessa JV, algumas coisas continuam bastante firmes na nossa relação e uma delas é o serviço de merchandising. Então hoje nós temos uma operação compartilhada com os promotores da Balduco, são hoje quase cerca de 1000 promotores que estão espalhados pelo país todo e esse pessoal faz execução de loja. Como você mencionou, é super importante, chocolate é uma coisa de impulso, então tem que estar visível, presente nas lojas, em espaços diferenciados e isso quem faz para a gente mesmo é o exército de promotores. E esse exército é um exército próprio ou através de terceiros? É um exército da Balduco com o qual a gente compartilha. Então hoje eu tenho, na verdade, uma relação de prestação de serviços onde eu remunero a Balduco por prestar esse serviço de merchandising para a Hershey. Essa categoria, no mundo todo hoje, tem sido muito debatida, discutida por conta desse tema envolvendo saudabilidade. Sim. Como é que vocês tratam isso e como é que você vê a perspectiva do crescimento dessa demanda por alimentos mais saudáveis, mais nutritivos e o que isso pode favorecer ou criar problemas na categoria para vocês? Esse tema da saudabilidade, Marcos, é uma realidade e, assim, e a gente não tem como negar que o chocolate é um alimento com açúcar e com gordura. Portanto, é um alimento mais calórico. Mas bom demais, né? Então, a verdade é exatamente essa. Nós estamos falando de um produto que é prazer puro, né? Então, da mesma maneira que as pessoas procuram saudabilidade, as pessoas também estão cada vez mais buscando ser felizes, né? Então, o chocolate tem um papel bastante importante nisso. O que a gente procura sempre gerenciar lá é dividir de maneira muito transparente com o consumidor a informação. Então, a gente tem uma disposição da companhia institucional de que até 2020, 100% dos produtos da Hershey terão embalagem com informação nutricional frontal, no painel frontal. No caso do Brasil, a gente está bem adiantado nessa meta. Hoje já 85% das nossas embalagens já tem a informação nutricional no painel frontal. É bem interessante porque, inclusive, a gente foi a primeira marca de chocolate a colocar essa informação nutricional no painel para o consumidor poder ver de bate-pronto. Nossa linha de atuação é muito mais orientar um consumo responsável. O chocolate é um chocolate bastante saudável, assim, só que se você comer como tudo na vida fizer demais, enfim, é ruim. E tem um outro lado que é o lado da formulação. Então a gente tem uma linha, por exemplo, o Special Dark, que é uma linha que a gente lançou em 2007 e mais recentemente, há 2 anos, a gente intensificou o número de lançamentos, que é uma linha com 60% de cacau, portanto menos açúcar, e aí para um consumo com menos culpa. Assim, a gente tem ingredientes diferenciados, então são versões com cranberry, com laranja, com menta, e que os consumidores têm, enfim, adorado. E vocês percebem um crescimento da demanda para esse produto? Esta linha hoje é a linha que mais cresce dentro da Hershey, então ela cresce basicamente assim, o dobro da velocidade da linha regular. Então nós procuramos, para responder o tema da saudabilidade, Marcos, ter formulações mais adequadas. Assim, a gente também tem oferta de tamanhos diferenciados, que é super importante. Então, como a gente falou, como consumo responsável é que a gente sugere, então eu tenho barrinhas de 20 gramas, eu tenho barras de 40 gramas, tenho barras de 100 gramas e de 130 gramas. Com a ideia exatamente que o consumidor faça a escolha dele, para consumo individual ou para compartilhar. E na linha profissional, aquilo que é o produto programado, preparado para que possa ser transformado, por exemplo, no food service. Vocês já estão nesse mercado, pretendem entrar nesse mercado? Então, a gente está hoje em parte e estamos exatamente agora organizando uma estrutura mais robusta para entrar com mais força, mas hoje, por exemplo, da nossa parceria com a Balduco, hoje os biscoitos Balduco levam as gotinhas de chocolate da Hershey, o chocotone da Balduco. A gente tem hoje, por exemplo, um sorvete Que Bom, que também leva gotinhas de chocolate Hershey com sabor Cookies and Cream, um dos nossos sabores campeões. A gente tem parcerias com a J. Macedo, na linha Dona Benta também, com gotinhas de chocolate. Então a gente já tem um início aí de que você está chamando de food service, mas a gente ainda não está no mercado de transformação. Perfeito. Então, assim, o nosso próximo passo é a gente organizar uma estrutura para... Alguma expectativa futura de quanto possa representar esse mercado no negócio de vocês? Nós estamos trabalhando, Marcos, construindo nosso business case, que esse mercado nos próximos 3 anos deve representar cerca de 20% do tamanho da Hershey. Pegando um outro tema, muitas marcas estão indo para o varejo, principalmente no contato com o consumidor final. No exterior, a gente encontra algumas lojas da Hershey's. Como é que vocês veem essa perspectiva ou essa possibilidade para o Brasil?
Então, acho que assim, tem um timing aqui, né? A gente tem uma característica, nossas lojas, elas não são lojas para vender chocolate, embora a gente venda muito chocolate, mas são flagships para gerar experiência de marca. Perfeito. Então, assim, nas nossas lojas, o consumidor, quando entra, mais do que comprar produto, ele tem experiências distintas, de poder consumir receitas com os nossos produtos, de poder ter um cinema 4D, aprender a degustar chocolate, fazer a sua própria barra, personalizar a embalagem com suas próprias fotos. Então, tem uma série de atrações dentro das lojas e também muita coisa para vender. Então o consumidor acaba podendo comprar chocolate, mas é um pouco distinto do modelo que a gente está acostumado aqui no Brasil com as marcas de varejo de chocolate, onde o grande negócio vai ser o canal de distribuição. Então faz parte dos nossos planos no futuro ter uma loja, mas dentro desse contexto estratégico. Futuro próximo? Pode ser. Assim, a gente está imaginando que talvez 1 ou 2 anos ainda. Nós temos um trabalho ainda para construir um pouco mais de conhecimento de marca, Marcos, porque você sabe, uma loja de varejo, nessa característica de experiência de marca, precisa ter um pouco mais de presença para a gente poder... Mas ao mesmo tempo é um grande laboratório, né? Para estar Sem conversando com o consumidor, colocando um diálogo sem intermediário. E esse lado do laboratório tem sido muito explorado, né? A gente na loja consegue ter um pulso muito claro de tudo que funciona em termos de formato, de tamanho, de texturas, de sabores, enfim, sem dúvida a loja, e ainda mais a loja com essa característica de experiência. Para você ter uma ideia, na nossa loja de Hershey, nós temos uma linha de chocolates ali, onde você decide, você escolhe na maquininha quais são os 3 recheios que você quer colocar, a cobertura, a embalagem, e lógico que daí a gente tem um database fantástico de ver o que o consumidor prefere. A gente está sempre oferecendo alternativas. Customização, né? Que é uma demanda crescente na também, verdade, né? é quase como um painel de pesquisa permanente, sem o consumidor nem perceber que está sendo pesquisado. Perfeito. Uma corporação global como Hershey analisa oportunidades de investimento no mundo todo, né? O que você pode nos transmitir sobre a percepção que a corporação Hershey tem do Brasil neste momento e o caminho futuro? Bom, primeiro acho que é importante colocar que o Brasil é um dos países focos da Hershey, né? A gente tem o nosso grande negócio nos Estados Unidos, a Hershey é dona de quase 50% do mercado americano, que é o maior mercado do mundo, e aí nós temos outros 5 países focos nos quais o Brasil está incluído, é um deles. Então, o primeiro país é uma prioridade para a companhia, porque é um dos maiores mercados de chocolate do mundo. Então, primeiro aqui, em relação à expansão via aquisição, enfim, via incorporação de outros negócios, a companhia está sempre olhando alternativas boas desde que estejam alinhadas com a estratégia da companhia de médio e longo prazo. A Hershey recentemente também reformulou a sua visão de ser uma empresa de snacking e além do chocolate. Nós recentemente fizemos algumas aquisições importantes, uma no início deste ano, inclusive já entrando no mercado de snacks salgados. Perfeito. Então, esta perspectiva vale para o mundo todo e o Brasil como um país foco, assim, havendo uma oportunidade, um bom negócio, faria todo sentido. No atual momento, você tem tido mais ou menos dificuldade para convencer a corporação a investir mais no Brasil? Mais dificuldade, sem dúvida. Não está fácil de explicar o Brasil, né? Então, a parte boa, Marcos, é que a gente tem conseguido, desde que a gente reestruturou, saindo da Balduco, que aconteceu isso em 2015, nós crescemos nesses últimos 3 anos 50%. Enquanto o país, a gente sabe, regrediu aí cerca de 6 ou 7%, e a categoria de chocolate sofreu muito, caindo mais de 10%. Então, a categoria caiu mais de 10 e vocês cresceram 50%? Nós crescemos 50%. E isso tem muito a ver com foco, né? Depois da separação, a equipe de hoje é 100% dedicada a chocolate. Então, a gente tem melhorado muito o relacionamento com os clientes, muita inovação, a gente está trazendo produtos cada vez mais relevantes para o consumidor, isso está, de alguma maneira, gerando crescimento. Então, isso é uma coisa que me ajuda, no sentido de que, quando eu converso com a corporação, a gente mostra que mesmo na crise dá para a gente continuar crescendo e existem oportunidades. Mas quando a gente fala de investimentos mais parrudos, a companhia se ressente um pouco da perspectiva do país, né? Então, isso, sem dúvida, dificulta a nossa vida. E na recessão, essa categoria tende a sofrer um pouco mais. Sim. Na recuperação, ela larga mais forte? Ela deveria largar, a gente tinha uma expectativa que 2018 ia começar mais acelerado, infelizmente não é o que está acontecendo. Então, assim, o ano começou mais suave, não só para chocolate, acho que para todos os negócios, mas sem dúvida, da mesma maneira que ela cai mais rápido, ela também recupera rápido. Porque é um produto que não é de tão primeira necessidade, embora quando incorporado ao hábito da família é difícil cortar, mas na hora em que falta grana, o chocolate é uma coisa que fica para segundo momento. E nessa recuperação que vocês tiveram, ou nesse crescimento que vocês tiveram, algumas categorias, como você já citou, aquelas que têm um apelo mais saudável, se destacaram.
Existem outras categorias que se destacaram nesse crescimento de vocês? Como a gente vê lá dentro, Marcos, toda situação mais apertada da economia, toda crise, tem o que a gente chama internamente de bifurcação do consumidor. Tá. Então, assim, tem um consumidor com mais poder aquisitivo, que se a crise passa longe, o chocolate para ele é absolutamente tranquilo para consumir, para comprar, o poder aquisitivo permite. Então a gente tem uma linha dedicada e um foco bastante grande nesse consumidor, que é o consumidor que pode comprar à vontade. Aí entram os produtos diferenciados, entra a parte de presentear com chocolate, os produtos mais elaborados como a linha Special Dark que eu te comentei, e ao mesmo tempo tem o outro lado da bifurcação, que é o consumidor com baixa renda, que está nesse momento sofrendo, e aí a gente trabalha com o gerenciamento de price point. Então aí eu procuro trabalhar com o tamanho para que eu não escape do valor de R$1 ou R$2, que ele possa comprar. Então assim, ele não deixa de comer, mas ele tem um porcionamento mais adequado para o tamanho do bolso. Perfeito. Marcel, você tem uma experiência muito diversificada, tendo passado por empresas de segmentos diferentes, sempre gravitando em termos de consumo. O que você vê de particular e peculiar na atuação no setor, nessa categoria, chocolates e afins? O que te marca nesta categoria? Eu acho que aqui, no consumo no geral, inovação é importante, mas no chocolate é bastante desafiador. Porque, como a gente falou aqui agora, tem muito a ver com o hábito, a dieta, a preocupação, a culpa de consumir calorias. Então você tem que ser bastante inovador de maneira permanente, desde o ponto de vista de embalagem, porcionamento, mas principalmente trazendo propostas que o consumidor queira provar. Então a mistura de ingredientes, enfim, as apresentações, tudo que a gente procura trazer, inovação é porque é um produto de impulso, né? Quer dizer, as pessoas começam a comer o chocolate pela embalagem. Então, assim, desde a atração da embalagem, quando você passa numa gôndola ou numa padaria, em qualquer boteco, quando você vê um chocolate, você fica com vontade. Então, esse trabalho de você desenvolver e trazer inovação nos materiais, nos formatos e também no produto, eu acho que talvez existe em todo o mercado de consumo, mas muito mais forte no chocolate. Marcel, o profissional, o dirigente, Marcel, como é que vê esse momento do Brasil e a perspectiva para os próximos anos? Com preocupação, Marcos. Assim, eu acho que todo mundo imaginava que o ciclo ruim já tivesse terminado. Acho que a gente tem tido muito mais más notícias do que boas notícias. Então, assim, eu não vejo com muito otimismo os próximos 2 ou 3 anos. Acho que o Brasil ainda vai passar por momentos duros. Obviamente depende muito da próxima eleição e do candidato que a gente vai colocar na presidência. Eu sou um eterno otimista, acho que o Brasil tem sempre potencial. Esse crescimento da Hershey que eu te comentei, mesmo no momento de crise, o meu mantra ali com a equipe é sempre dizer para eles, senhores, você pode olhar para o lado meio vazio, para o lado meio cheio. Nós ainda somos um desafiante no mercado brasileiro, então deixa que a crise fica com quem é grande, a gente ainda só tem espaço para crescer. E é o que está acontecendo. Então eu sou otimista, mas de uma maneira um pouco hoje preocupado com o curto prazo. Marcel, além da questão saudabilidade, um outro tema que está muito presente hoje na sociedade como um todo é tudo aquilo que diz respeito à sustentabilidade, responsabilidade social e temas como esse. Como é que vocês têm abordado esses temas na Hershey? Então, achei uma pergunta super boa, Marcos, porque a Hershey tem uma história, um legado bastante relevante nisso, né? Nós somos uma empresa que tem grande parte do controle num trust nos Estados Unidos, que tem uma única função, que é cuidar de uma escola com 2.000 crianças na cidade de Hershey. Esse é um projeto fantástico, do qual os funcionários todos se orgulham muito. Então, a famosa história da causa, a gente tem ela de origem, né? Então, o Sr. Milton Hershey morreu faz 80 anos e todo mundo tem a sensação de que ele está lá, tamanha a força desses valores que ficaram desse projeto. Então isso é uma coisa que é muito forte na Pensilvânia, lá onde fica nosso headquarter, mas que obviamente se espalha pelo mundo todo em todas as operações. E aqui no Brasil não é diferente. A nossa assinatura de companhia é trazendo momentos de felicidade para o mundo, então desde os produtos, mas também devolvendo para a comunidade. Aqui no Brasil a gente tem alguns projetos que estão rolando. Eu queria só destacar um deles, em parceria com a ONG Gerando Falcões. A gente construiu um belíssimo trabalho de projeto fantástico, Edu Lira, que você deve conhecer. A gente construiu uma cozinha experimental na comunidade em Poá para poder gerar um empreendedorismo social. Assim, nós estamos ministrando cursos para a comunidade aprender a fazer chocolate e com isso ter uma geração de renda familiar. Mas não só ensinando a fazer chocolate, a gente fez uma parceria com o Consulado da Mulher, trazendo também aulas de gestão,
para que as mulheres e os homens que estão lá treinando com a gente saibam também montar o seu negócio, colocar o preço, como vender e como apresentar. Então, assim, esse é um exemplo do que a gente tem feito, alinhado com a nossa visão de devolver para a comunidade o que a gente... Aliás, o Eduardo Lira, do Gerando Falcões, vai estar conosco no Latam Retail Show, agora no final de agosto, falando um pouco mais do seu projeto. Excelente. O Edu é uma grande figura. Marcel, gratíssimo por ter estado com a gente. Sem dúvida nenhuma, a contribuição que você está trazendo para a nossa audiência é muito importante. Queria te agradecer por esse tempo conosco. E para você que nos acompanhou, muito obrigado por mais esta oportunidade. E lembrem que a entrevista completa você encontra na internet. Um grande abraço. E este foi o programa Mercado e Consumo. Você conheceu um pouco mais sobre a onda de lojas e produtos orientais que já virou febre entre os brasileiros e mergulhou na nova Mega Store da Decathlon, na Avenida Paulista, com áreas dedicadas a experiências e testes de produtos. No Papo de Loja da próxima semana, Marcos Gouveia de Souza conversa com Yuri Miranda, presidente do Burger King no Brasil, segunda maior rede de hambúrgueres do mundo. Esperamos você todos os domingos às 19 horas, com reapresentação aos sábados às 8h30 da manhã, aqui na Record News e também na Record Internacional. Você também pode ver este e outros programas pela internet no www.mercadoeconsumo.com.br. Acesse o site e cadastre-se para ficar por dentro de notícias e análises sobre o mercado de consumo e varejo. Até a próxima semana e bons negócios! Programa Mercado e Consumo. Oferecimento RCE Digital.